nos últimos dias, a gente mostrou aqui, no nosso Trabalho Notícias, casos de motociclistas que estavam rodando aqui por Londrina e ficaram enroscados com fio no pescoço. Esses fios soltos por todo canto da nossa cidade, olha só, aqui, ó, são imagens que a gente vê, não é, de câmeras de segurança com esse flagrante. Olha ali, ó. Olha como a moto vai e o motociclista fica para trás, não é? Olha que absurdo. Aqui na JK, pertinho da gente também, teve um caso como esse. E a gente foi atrás de entender, mas ué, quem está fiscalizando isso? Por que a lei que existe na nossa cidade para não ter fio solto não está sendo colocada em prática? Eu vou ao vivo com o Silvano Brito, trazendo mais informações, ele que inclusive está num ponto com mais fio solto por aí, né, Silvano? Isso, Buganza. Olha só, quando eu e o João Ramondini recebemos a tarefa de produzir esse material, a gente falou, vamos ter que rodar um pouco, né? Mas não foi preciso, não. A gente está indo, olha, em vários lugares, a gente encontra isso aqui, ó, esse fio solto. Agora, você imagina, esse fio solto aqui, ó, Rua Araguaia com Itajaí. Faz um balão aqui, o motociclista passa, enrosca o pescoço, o que acontece? Muitas vezes aquilo que aconteceu lá em Sarandi, região de Maringá, onde o motociclista acabou morrendo enforcado. Só que não para aí não, tá? Se a gente for atravessando a rua, aqui na Itajaí, olha, a gente vê que tem ali fio solto, todo enrolado no poste, porque alguém enrolou, que esse fio estava solto aqui no meio da rua. Aliás, tem um pedaço ainda solto no meio da rua. Risco para motociclista, para pedestre, porque se passa um carro, leva o fio, o pedestre está passando aqui, está esperando atravessar a rua, ele pode ser enforcado por um fio desse também. E aí a gente foi atrás de verificar, né, de quem é a responsabilidade. Londrina Iluminação, Copel, empresa que usa o poste, porque um grande problema é que não tem identificação nesse fio. Você não sabe de quem que é a empresa que fez a instalação desse cabo aqui. Como é que você vai punir? Pois é, a gente verificou, existe uma lei de 2022, essa lei municipal. Enquanto isso, a gente vai mostrando mais fio aqui, ó. Existe uma lei municipal que responsabiliza a empresa que tiver fio solto para que ela retire esse fio imediatamente. Caso seja descumprido, ela pode pagar uma multa aí de até 5 salários mínimos, que é bem pouco se isso daqui causar a morte de alguém, né? Só que aí a gente foi atrás da Copel. A Copel não deu entrevista, mas emitiu uma nota dizendo que ela faz a fiscalização periódica, mas não há relatos de quantas empresas já foram multadas, de quanto em quanto tempo é feita essa fiscalização, onde é feita essa fiscalização, porque a gente anda a cidade inteirinha e a gente encontra esse problema aqui. Como a gente falou, não é só aqui é Araguaia com Itajaí, mas se você for na rua Ibiporã, se você for ali pelo centro, nas avenidas principais é mais difícil, porque existe um trabalho de limpeza, de fiscalização. Mas se você entra nas ruas, que são as ruas que dão acesso a essas avenidas, facilmente você encontra. E a gente teve esse acidente aqui em Londrina, que felizmente não terminou com a morte do motociclista, mas ele sofreu ali um ferimento, foi enforcado pelo fio, e lá na região de Maringá, em Sarandi, também na semana passada, esse motociclista que acabou morrendo. Caminhões que passam e levam esses fios, que muitas vezes ainda não estão caídos, mas formam aquela barriga, estão numa altura que não é a altura padrão, não é a altura regular, e aí então causa acidentes. A gente aguarda aí então que os órgãos de fiscalização, né, a Copel, também a Londrina Iluminação, que é responsável pela iluminação pública daqui da cidade, faça esse trabalho de fiscalização, de limpeza. Em Cambé, há 2 anos atrás, a prefeitura lá lançou uma lei que multa as empresas que tiverem com esses fios irregulares, só fazendo a barriga, não precisa estar caído não, tá? E eles fizeram uma limpeza lá em Cambé há 2 anos atrás. Agora aqui em Londrina, por enquanto, a gente encontra essa situação. Fios caídos por toda a cidade ou em alturas irregulares, fazendo com que caminhões muitas vezes passem e arranquem esses fios e causem acidentes. Buganza. Ô Silvano, e me parece que são leis só para ficar no papel. Pode deixar as imagens aqui que o João vai mostrando para nós. A gente lembra a lei, como disse o Silvano, aprovada em 2022, certo? Previa em 180 dias que a Copel deveria retirar todos esses fios inutilizados aqui que o João está mostrando para nós. E também conversar com as empresas que utilizam esses postes aqui, porque aqui tem um monte de empresa de internet que utiliza e afins, mas estão utilizando o poste da Copel. É de responsabilidade da Copel. Então a Copel tem que chegar para a empresa e falar assim, ó, esse fio aqui que está solto aqui, ó, é de você, você tem que tirar. Se a Copel não fizer isso, pela lei, tem que ser multada.
Aí a gente entra em contato com a Copel fala assim, a gente não tem um balanço aqui não, de quantas vezes alguém foi multado. Será que algum dia, na vida, alguma empresa foi multada por isso? Será que a Copel alguma vez foi multada por isso? E aí eu pergunto para você, a Câmara de Londrina, que hoje custa 50, 60 milhões do nosso bolso, 50, 60 milhões por ano, do meu bolso, do seu bolso, não tem um vereador dos 19, para verificar isso na nossa cidade? A gente está falando de uma situação que deixa motociclista, que deixa homem que está trabalhando todos os dias, que deixa mulher que está trabalhando todos os dias, que deixa criança que está em cima da moto indo para a escola, correndo risco de vida, correndo risco de morte, aliás, e não tem um vereador na nossa cidade para fiscalizar isso? Não tem ninguém do poder público, ninguém da prefeitura da nossa cidade para fiscalizar isso? Para multar a Copel, para multar a empresa, para organizar a nossa cidade? Isso aqui é uma cidade de 600 mil habitantes que quer ser a segunda, terceira, quarta, quinta melhor cidade do sul do Brasil. Eu estou falando isso porque a gente está ficando para trás, né? A gente está ficando cada vez mais para trás no ranking, né? Por conta da bagunça que muitas vezes é a nossa cidade. A falta de organização e a falta de comprometimento com o nosso dinheiro. Porque perdem tempo criando uma lei que fica para trás no papel e que na prática não funciona. E a gente não pode ser uma máquina de ficar criando lei e não colocar essa lei para na prática funcionar. Absurdo isso aqui, absurdo. Eu quero te fazer um convite para você fazer o seguinte. Obrigado, João, pelas informações junto com o nosso Silvano Brito. Deixa eu voltar com o Silvano, que falou com os motociclistas, né, Silvano? Eu imagino que todo mundo na bronca com essa história, né? Isso, Buga, porque a preocupação antes dos motociclistas se limitava praticamente, né, quando a gente fala de fios, era daqueles fios de pipa, né, de papagaio, né, depende, em algumas regiões do Brasil chama de nome diferente. Mas aí aquela linha cortante, e aí eles têm aquela anteninha para se proteger. Mas no caso do fio de energia elétrica, ela pode vir de cima e a anteninha não faz esse mesmo efeito. Nós conversamos com os motociclistas e eles disseram, alguns inclusive, que já foram vítimas desse tipo de situação com fios soltos. Vamos ouvir. A cidade está cheia de pessoas. Qual que é o problema para vocês? Principalmente a segurança, né? Porque você passa e você não vê, tem hora que você não vê, você está olhando o trânsito e acaba se enroscando nesses fios. Agora, Copel tinha que fazer alguma coisa, né? Eu não sei quem é o responsável por isso, mas alguém tem que tomar uma atitude, né? Uma vez enroscou um fio em mim ali na subida da Lucelena. É perigoso, né? Pegar no pescoço. A cidade está cheia de pessoas. A cobrança feita mais uma vez aqui, a gente vai seguir cobrando hoje à tarde. Eu vou pedir mais uma vez para a gente entrar em contato com a Câmara de Vereadores de Londrina para saber quem que pode dos vereadores fiscalizar. Quem que pode, nesse caso, abraçar essa causa.